Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos juntos em torno da palavra, em torno da oração, nesse tempo de comunhão, nesse tempo que temos estudado a palavra juntos todos os dias, e eu já quero iniciar convidando você todos os dias, né? Segunda a segunda, domingo a domingo. Amanhã estaremos aqui, hoje, né? Temos esse tempo maravilhoso. Já tem uma irmandade aqui conosco, fiel, né? Que todos os dias está aqui se reunindo para meditar na palavra, estudar a palavra. Nós estamos quase encerrando o livro de Deuteronômio. Estamos ali pertinho, termina amanhã, né? Então, ou seja, nós vamos terminar o 6º livro da Bíblia, é isso? O quinto, mas eu acho que nós tivemos Jó, né? Então, o 6º livro da Bíblia. Glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos. Coisa maravilhosa, né? É estudar, é meditar na palavra. Então, quero convidar você, né, para estar aqui nesse perfil. Também lembrando, irmãos, que você pode compartilhar esses vídeos. Eles estão lá no YouTube. Eu, irmãos, até estou me enchendo de fé, né? Se nossa comunidade continuar crescendo, em algum momento nós vamos fazer essa transmissão ao vivo também lá pelo YouTube, pelo TikTok, né? Daqui a pouco eu vou ter aqui mais aparelhos aqui para alcançar mais vidas, e esse é o propósito. O único propósito é alcançar vidas, incentivar você a ter tempo com a palavra, ir direto na fonte, irmão, sabe? Vá direto na fonte, leia a palavra, porque ela nos edifica, ela nos dá vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler, a nossa leitura de hoje está em Deuteronômio 30 e 31, tá bom? Amanhã nós encerramos esse livro, então vai ser uma grande bênção, né? A ministração, irmãos, ontem nós falamos sobre bênçãos e maldições, né? E nós terminamos, né, o capítulo 29 falando sobre a responsabilidade, Pati, Márcia, irmã Sônia, que nós temos de ensinar as próximas gerações, né? Deus nos colocou uma responsabilidade, né? Tem revelado isso ao nosso coração, e nós precisamos ensinar, falar, né? Para que a próxima geração entenda e aprenda. E era isso que Moisés estava fazendo, Renatinha. Eles estavam ensinando a próxima geração, falando àquela geração que iria herdar a terra prometida, e falando a eles: olha, vocês precisam também ensinar os seus filhos, né? Foi isso que nós aprendemos ontem. Deus, ele continua falando sobre bênçãos e maldições, só que agora Deus está revelando o futuro. Deus está já dizendo ao povo o que vai acontecer e revelando também a Moisés. É isso que nós vamos olhar juntos. Vamos ler aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 30, verso 1, diz assim: ó: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Irmãos, o que precisamos ter em mente é que aquilo que o Senhor disse, está falando aqui, ainda não aconteceu, né? Então, ou seja, eles não tinham sido exilados. Eles ainda não tinham... Deus já tinha dito que seriam as bênçãos e as maldições, mas eles ainda não haviam vivido aquilo tudo. Mas o Senhor, irmãos, ele é dono do tempo. O Senhor tem o tempo nas suas mãos. Ele está fora do passado, do presente e do futuro. Porque Deus vê o tempo, né, como uma unidade, né? Porque se Deus estivesse dentro do tempo, ele seria temporal como nós. Mas não, ele está fora do tempo. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Que Deus sabe quando iremos errar. Deus sabe quando iremos acertar, porque ele conhece as intenções do nosso coração. E ele estava já dizendo, revelando ao povo, falando assim: ó, vocês vão errar, vocês vão pecar, mas eu já estou dizendo a vocês, permaneça dessa forma, porque isso vai abençoar vocês. Quando nós olhamos, irmãos, para tudo que Deus tem orientado, né, nós entendemos que o desejo de Deus é que nós não erremos, pecamos em algumas coisas. Para quê? Para sermos abençoados. Vamos ler aqui, ó,
o 2 e o 3. Deuteronômio 2 e 3. Se nessa ocasião vocês e seus filhos, preste atenção, voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma todos os mandamentos que hoje lhe dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e se reunirá de todas as nações por onde te espalhou. Então o que Deus estava dizendo aqui? Olha só, vocês vão pecar e vocês serão espalhados. O povo estava ali, esperando para entrar na terra prometida. Deus já está dizendo, olha, vocês vão em algum momento passar pelo exílio. Fale isso para os seus filhos, né? Mas se vocês se arrependerem, né? Quando vocês errarem, quando vocês fizerem tudo aquilo que eu falei, vocês não vão obedecer os meus mandamentos, vocês não vão fazer aquilo que eu orientei vocês. Se arrependam, porque a fonte para vocês estarem comigo, para que eu una vocês novamente, é o arrependimento. Deus de antemão está dizendo, irmãos, existe um caminho de restauração. E hoje, irmãos, eu quero dizer isso a vocês, né, pegando isso e aplicando para os nossos dias. Eu não sei o quão longe você está do Senhor. Você que está assistindo, vendo agora ou recebeu esse vídeo depois, eu não sei quão longe você se afastou do propósito de Deus, quão longe você deixou de desobedecer esses mandamentos, de amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Mas existe um caminho de restauração, existe um caminho que nos faz estar em Cristo. Cristo nos uniu a Ele. Hoje não importa qual é a sua nacionalidade, não importa o seu gênero, não importa onde você nasceu, não importa o que falaram sobre você, nós somos um em Cristo se nos arrependermos e voltarmos o nosso coração a Ele. Se você se voltar a Ele, você é um com Ele. Pensando, irmãos, nesse povo de Israel, Deus fez uma promessa. Deus disse a eles, olha, eu vou dar a terra, e Deus está cumprindo a promessa. Mas o mesmo Deus que fez a promessa da bênção é o Deus que também disse para eles, se vocês não se manterem fiéis, vocês vão para o exílio. O fato de Deus, irmãos, ter ciência já do futuro não significa que Ele não nos dá uma posição de sermos, de arrumarmos a nossa situação. Às vezes Deus está nos orientando e dizendo assim, olha, vocês vão errar, mas vai chegar um momento que vai estar na mão de vocês a decisão de escolher o que é certo. Escolha o que é certo, escolha o que é bom. Eu já vejo por causa do coração de vocês, eu já vejo que vocês vão fazer errado, mas vai chegar uma hora que vocês terão a oportunidade de se arrepender. E é isso, irmãos, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Pode ser que você errou em muitas coisas na sua vida, mas hoje, irmãos, tem a oportunidade de acertar. E como a gente acerta? Olhando para a palavra e vivendo a palavra de forma plena. Ainda que doa na nossa carne, ainda que machuque, ainda que as decisões que Deus está dizendo, você fala assim, meu Deus, mas isso é muito pesado de ouvir. Mas é o que Deus estabeleceu para nós. E é melhor, irmãos, viver uma vida eterna com o Senhor do que viver prazeres momentâneos nessa terra. Amém, meus irmãos? Vamos ler Deuteronômio 30, capítulo 6, olha só. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. Essa é a beleza do Evangelho. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que transformou o nosso coração, irmãos. Essa é a beleza, né, do Evangelho. Agora, irmãos, não é mais uma lei. Olha só, lá, quando Deus está trazendo a lei, Ele já está dizendo, agora vocês não vão fazer mais apenas porque é uma lei, porque é uma regra. Sabe? Vocês vão fazer de todo o coração. Aleluia. É de todo o coração, é de toda a sua alma. Deus transforma o nosso coração, irmãos, que estava pesado, que estava duro, e Ele faz um coração que ama os mandamentos, a palavra dEle. Deus fez tudo isso, irmãos, para que possamos obedecer, para que possamos viver pela sua palavra. Deus tem prazer, irmãos, em abençoar os filhos. Entenda isso, irmãos. Deus não é um Deus punitivo, não. Deus é um Pai amoroso e Ele tem prazer em abençoar os filhos. Mas muitas vezes nós precisamos ser corrigidos. Para quê? Por quê? Porque Deus, Ele é justo. Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Deus tem prazer. Vença o seu orgulho. Vença, às vezes, irmãos, o medo. E retorne para aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Vença o orgulho, Deus está mandando dizer aqui. Vença o orgulho, irmãos. Sabe? Eu não volto mais. Volta.
Volta para os pés do Senhor. Eu não quero mais. Quer. Você acha que não quer, mas você quer lá no fundo. Seu coração queima por isso. É o Espírito Santo dizendo para você: vem de volta, vem de volta. Você estava longe, você foi para o exílio. Você foi para o lugar que não era o lugar que eu planejei, mas pela sua desobediência eu fui fiel à minha palavra. Amém, meus irmãos? Olha só o que o verso 10 diz, Deuteronômio 30:10. O Senhor seu Deus se alegrará o Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos. Quem vai se alegrar? O Senhor, irmãos. Se fizer o quê? Se obedecer. E se o quê? Se cumprir. Aleluia. Os mandamentos e decretos descritos no livro da lei. O livro da lei hoje importa para nós? Não, Cristo cumpriu com o livro da lei. O que importa para nós? Os mandamentos que Cristo estabeleceu na nova aliança que temos com Ele. E é nisso que temos que nos apegar, olhar, viver, colocar, depositar a nossa vida. Se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Irmãos, Jesus ele vai falar assim, que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. Irmãos, não dá para ser mais ou menos, não dá. Não existe ser morno, irmãos. Nós precisamos estar em Deus, aquecidos nele. Porque ou você está na maldição, ou você está na bênção. Não existe o meio termo, irmãos. Ele não existe. Então nós precisamos, irmãos, entender isso e amar o Senhor, entregar a nossa vida de todo o coração, de toda a nossa alma, nos render a Ele. Porque é isso que Ele promete, uma nova vida a nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A mensagem, irmãos, que nós precisamos ver, a palavra, o direcionamento está perto de nós, irmãos. E precisamos aceitar. Deus está perto, falando. Moisés vai dizer, olha, não está longe, não é complicado não. Você vai ler nesse texto, não é complicado, está perto. Você não precisa atravessar um rio, não é acessível, é próximo. Não é complicado, pelo contrário, irmãos. É acessível, é leve, para que possamos obedecer e viver. Preste atenção o verso 14, ó. Não, ele já está aqui porque ele falou isso, que a mensagem é leve, não é pesada, né? Então ele diz assim, não, a mensagem está perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Olha que maravilhoso, irmãos. Está perto de nós, está acessível, irmãos. Né? No nosso caso aqui, ó, todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui, lendo, sendo ministrados todos os dias. Sabe, se você está acessível, está na mão da gente, irmãos. Ouvir a palavra, receber no nosso coração. O Senhor coloca hoje tantas formas, irmão Edson, a palavra ser alcançada, Elis, por você, por nós. E nós precisamos o quê, irmãos? Fazer isso. O Senhor agora, a partir do momento que conhecemos a palavra, a partir do momento, irmãos, que temos conhecimento da palavra, o Senhor deixa para nós, Sandro, meus irmãos, bênção e maldição. Agora é momento de você escolher. Agora, irmãos, nessa fase do jogo, não é mais momento de você esperar que Deus te convença, porque Ele já te convenceu, Ele já te ensinou, você já sabe a verdade, você sabe a fonte, você sabe quando você tem sede aonde buscar, você sabe quando você tem fome aonde comer. Agora o que você precisa, irmãos, é decidir, porque bênção e maldição está colocado diante de nós. Se obedecermos, receberemos do Senhor tudo aquilo que Ele prometeu. Mas agora, se escolhermos o caminho da desobediência, de falarmos, olha, eu sei que é isso, mas eu prefiro fazer assim, porque os meus impulsos, os meus desejos são maiores, e eu vou seguir o meu caminho. Irmãos, aí eu escolhi o meu caminho, e aí não resta mais nada. E olha só o que Deuteronômio 30:19 diz. Hoje lhe dei a escolha. Dentro do plano de Deus, Ele te dá a escolha. Hoje eu te dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Agora, chama os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando e obedecendo e apegando-se fielmente no Senhor. Então, ou seja, quem escolhe a vida, Rose, faz isso amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará a vida longa na terra, que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Está entendendo, meus irmãos? Então, se nós escolhermos, irmãos, viver
Então você precisa fazer isso, obedecendo, se apegando e sendo fiel. Não tem outra escolha. Entregando a sua vida. Vai doer às vezes na carne, irmãos. Vai ter que abrir mão de coisas que talvez, irmãos, o prazer traz prazer, mas não glorifica o nome do Senhor. Então, abra mão, seja fiel naquilo que ele disse que nós não devemos fazer. E se eu não sei ainda, eu preciso procurar. Leia, coma a palavra, irmãos. Leia mais porções por dia, sabe? Alguém vai falar, nossa, mas agora você só faz isso. Sim, por quê? Porque você está se apegando, você está sendo fiel, você está depositando a sua vida inteiramente nisso. Você está entendendo, meu irmão? Isso é o caminho da felicidade. Viver assim, irmãos, é uma vida que glorifica a Deus em tudo. E qual é a promessa que temos de Jesus? Se nós olharmos para isso, Jesus nos fez uma promessa. Está lá em João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar por meio dele. Aleluia. Irmãos, o Senhor, ele não veio para nos condenar, ele fez um caminho da salvação, e o caminho está em Cristo, irmãos. Não existe outro caminho, irmãos. Ah, mas é o conhecimento. Não é o conhecimento não nos salva, irmãos. Não, mas todas as religiões apontam para Deus. Não é verdade, irmãos. O que aponta para Deus é Cristo. É o Senhor. É o único caminho, a verdade. É a vida. Não existe outro meio. Não é a igreja, não é as instituições. É Cristo, irmãos. Amém? Ele também, irmãos, ele não veio para trazer maldição, mas bênçãos. Mas o caminho para isso é obediência. E obedecer é crer. Se não crer, irmãos, você já está condenado. Vamos ler isso? João 3,18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Alessandra. Não há, filha. Não há condenação. Se estivermos em Cristo, não existe condenação. Mas quem não crê nele, olha só. Mas quem não crê, quem escolhe não obedecer, porque crer é obedecer, né, irmãos? Quem escolhe não crer, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então, meus irmãos, esse é o reino, essa é a palavra. Nós precisamos olhar para isso. Aqui está diante de nós a bênção e a maldição. Tudo se baseia no crer na palavra, em viver e colocar isso em prática. Se escolhermos hoje isso, seremos abençoados. Mas se optarmos a não quero, então o que Deus tem para nós? Maldição, irmãos. Essa é a palavra. Parece dura, mas é real. Amém, meus irmãos? No 31, irmãos, capítulo 31, agora Moisés está com 120 anos. E diz, olha, eu não vou estar mais com vocês. Eu não vou estar mais, chegou o meu tempo. Deus vai me recolher. Deus começa a falar para ele, olha, Moisés, você vai morrer. Você vai morrer. Agora é um momento, irmãos, decisivo para ele. Você não vai entrar na terra prometida. E ele tinha consciência. E agora ele começa a orientar essa geração, dizendo claro, olha, chegou o meu tempo. Escute isso, irmãos, haverá momentos assim, chegará a nossa hora, chegará o nosso momento, chegará momento que às vezes Deus vai recolher pessoas que amamos, mas nós precisamos, irmãos, manter a nossa confiança no Senhor. O que acontece, irmãos, às vezes quando pessoas assim importantes na nossa vida, Deus toma para si, é que a gente às vezes cai, irmãos, no que nós chamamos de depressão. Por quê? Porque não estamos prontos a obedecer esse mandamento do Senhor. Porque a vida está na mão dele. E quando Deus decide tirar a vida de alguém próximo, de alguém aqui, Moisés com 120 anos, e quando Deus faz isso com alguém que às vezes a gente não espera que naquele momento. Irmãos, não mude o seu posicionamento por causa disso. Porque Deus, ele continua soberano sobre a vida. Nós lemos esses dias que tem coisas que Deus decidiu não revelar a nós. Foi em Deuteronômio 29. Nós lemos isso. O que Deus decidiu não revelar, irmãos, fique em paz. Agora chegou a hora de Moisés. E os líderes precisariam passar por isso. Preste atenção. Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 3. Mas olha o que Moisés diz. Mas o próprio Senhor, o seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali. E vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. Irmãos, esse povo já havia experimentado vitórias. Você lembra que quando eles chegam ali, os dois reis que estavam ali antes do Jordão não quiseram deixar que eles passassem. O Senhor foi lá e guerreou contra eles, e eles saíram vitoriosos.
Agora o que Deus está dizendo, olha, vai ser dessa forma. Eu não vou estar com vocês, não fiquem preocupados comigo. Não deposite a confiança em mim, eu sou um homem falho. Em outras palavras, é isso que Moisés está dizendo. Mas Deus, o próprio Deus, vai com vocês. Irmãos, no reino nós precisamos ter consciência, irmãos. Às vezes tem pessoas que não vão com a gente, mas o Senhor está dizendo, eu vou estar com vocês se vocês obedecerem. Então, irmãos, se Deus ou recolher alguém, ou se por acaso, irmãos, alguém optar não ir, não se limite a ficar, a se entristecer, a perder o seu ânimo por esse motivo, mas avance em torno do propósito do Senhor. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus é soberano para fazer, Deus é poderoso para fazer. Amém, meus irmãos? Então o que Moisés está dizendo assim, olha, eu vou morrer, mas vocês vão lá e vão herdar a terra que eu estou prometendo a vocês. Amém, meus irmãos? Vocês vão herdar a terra que eu estou prometendo. É isso que Deus está dizendo. Mas Deus também vai dar uma palavra, não desanime. Eu estou com vocês. Ele não vai demorar. Eu vou estar lá. Eu vou vencer junto com vocês. O que precisamos, irmãos, é continuar esperando, vivendo a promessa do Senhor. E diante das batalhas, Deus está dizendo, seja forte, seja corajosa. Diante das batalhas da vida, não pare. Sabe, parece que tudo está desabando, pastor, e o que eu faço? Permaneça firme, continue crendo, fique na palavra. Parece que eu vou morrer, estou sendo sufocada. Permaneça na palavra. Olha só o que ele diz em Deuteronômio 31:6. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, o seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Nós temos essa mesma promessa em Hebreus capítulo 3, onde o Senhor diz, eu não vou abandonar vocês, eu estarei com vocês. Ele diz isso no final do livro de Mateus, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Deus, irmãos, é que Deus está conosco. Então não tenha medo, não fique cansado, não fique abatido diante das lutas. As lutas, irmãos, é um caminho para você se aproximar mais da palavra. Você crê nisso, irmãos? Viva por isso. Precisamos entender que diante das lutas, das injustiças, das batalhas, nós precisamos ser fortes e corajosos. Agora Moisés ele vai concluir. Preste atenção. Deuteronômio 31:11. Leia esse livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, olha isso, todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouça esse livro e aprenda a temer o Senhor seu Deus e obedecer fielmente todos os termos desta lei. Irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nos reunimos aqui toda manhã, nós estamos fazendo o que, irmãos? Reunindo no lugar que Deus preparou. Talvez cada um na sua casa, no trabalho, no ônibus, no carro. E quando você faz isso lá no seu quarto, é o lugar que Deus preparou. E quando você está ali na sala da sua casa, pega a sua Bíblia e começa a ler, é o lugar que Deus preparou. Quando você vai à igreja e é ministrado, é o lugar que Deus preparou. Quando você às vezes escuta uma mensagem, aquilo entra no seu coração e faz você meditar, é o que Deus preparou. E isso é para todos, irmãos, e nós precisamos fazer isso todos os dias, porque isso nos ajuda a temer, a viver uma vida de obediência. Faça isso na sua casa com seus filhos. Leia a palavra. Faça isso com seu esposo. Se você está sozinho, faça sozinho. Mas faça, leia a Bíblia, irmãos. Crie hábitos, mude, irmãos. Não, mas nós não temos esse hábito, a gente nem gosta de ler. Você precisa mudar esse hábito, porque é isso que a palavra está dizendo. Você precisa ter esse hábito. Se você tem dificuldade na leitura, coloca para ouvir. Né? Hoje já tem condições de você colocar a Bíblia em áudio. Coloque em áudio. Né? Se desperte, irmãos, para a palavra, porque isso vai fazer você crer, vai colocar o dedo no seu pecado e você vai abandoná-lo. E você cada vez mais se aproxima de Deus e vive uma vida abençoada. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Nos esforçar. O tempo, irmãos, está aqui. A palavra está aqui, ela vai nos dar vida. Se esforce para isso. Olha só o 13. Deuteronômio 31:13. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Faça isso enquanto viverem na terra, a qual tomarão posse para atravessar o Jordão. Então, quando é para fazer, irmãos? É para fazer enquanto estiver na terra, irmãos. Para viver todo dia. Todo dia, irmãos. Tempo que Deus deu. Todo dia. Puxa, mas toda hora tem que fazer, tem que ler até Jesus voltar.
E porque quando voltar, irmãos, aí a palavra dele vai ser ali, ó, genuína na nossa vida, nós vamos estar ali vendo ele. Mas por hora, ele deixou isso como palavra para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus avisa Moisés que ele vai morrer. Olha só lá, ó, 31:16. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer, a se reunir aos seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Irmãos, uma vida de intimidade com Deus mostra coisas maravilhosas, mas também mostra situações difíceis. Como saber, né, que o filho vai mudar. Ele estava ali ouvindo a palavra, mas ele vai se perder. O que esse texto está nos ensinando, irmãos? Que o caminho do pecado é um caminho da desobediência, é um caminho, irmãos, que precisa de arrependimento. Talvez Deus estava poupando Moisés. Às vezes a gente olha, puxa, mas depois de tudo isso ele não vai herdar a terra. Às vezes Deus iria poupá-lo de ver o pecado desse povo. Não se afaste de Deus, irmãos, por qualquer coisa. Não se afaste de Deus por causa das coisas. Não quebre a aliança do Senhor por causa de pessoas. Precisamos, irmãos, viver para o Senhor. Deus nos salvou, Deus transformou a nossa história. E Ele vem, irmãos, para julgar. Deus vai nos julgar. Olha só o que o Deuteronômio 31:29 diz. Sei que depois da minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor, e provocarão a ira dele contra os seus atos. Deus havia, irmãos, já relatado. Então aqui, irmãos, o que Deus está dizendo? Olha, Deus está revelando, dizendo, ó, isso vai acontecer com vocês. Mas Deus também já deu um caminho para a transformação. Diante da palavra, irmãos, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Uma vez que você sabe aonde você está errando e Deus já denunciou o seu pecado, nós só temos um caminho: obedecer. Jesus, irmãos, ele vai dar uma palavra para quem desobedece. E eu escolhi aqui para encerrarmos. Mateus 25, 41, 46. Nós já sabemos o caminho para quem obedece, mas eu preciso frisar o caminho para quem desobedece. Olha só. Mateus 25, 41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos. Isso é a maldição, né, irmãos? Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Para quem foi preparado? Para o diabo e para os seus anjos. Mas para quem desobedece, este é o caminho. Ou seja, Deus tem salvação. Mas para quem escolhe não crer e viver na desobediência, vai para o mesmo lugar preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Eu estava nu e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, na prisão e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar ao menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Se permanecermos, seremos abençoados. Se formos justos em tudo aquilo que Deus tem nos orientado, nós vamos desfrutar da vida. Hoje, a bênção e a maldição estão diante de nós. Escolhemos a vida. Amém, meus irmãos? Vamos levar a sério, vamos orar. Você pode orar comigo? Pai, nós aprendemos com a sua palavra, Pai, para nos esforçarmos, para sermos corajosos diante das lutas e das adversidades. Eu sei, Pai, que o Senhor já disse que está conosco e por isso não precisamos temer. Eu sei, Pai, que quando a luta é tão grande da nossa vida, tudo que nós queremos é uma resposta exata, direta. Mas o Senhor é soberano e o Senhor responde da forma que o Senhor deseja. E tem coisas que o Senhor já revelou pela sua palavra. E a palavra disse não. Quando o Senhor falar não, Pai, eu estou disposto também a obedecer a sua voz. Pai, hoje nós queremos meditar dia e noite na sua palavra, como o Senhor nos orientou. Que, Pai, nenhum dia deixemos de olhar, de estudar, de ouvir, de colocar a nossa vida, Senhor, nisso. Porque eu sei que a salvação, Pai, a salvação depende de conhecê-lo, Pai. Porque a Bíblia diz que ao crer e aceitar o Senhor e ser batizado seremos salvos. Então, Pai, nós cremos.
nosso coração já está aqui, Pai. Muitos já fomos batizados. E quem não foi tem a oportunidade de hoje falar o que eu preciso. Só preciso declarar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E Pai, a partir daqui, olhar todos os dias para a sua palavra e viver para ela. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Peço que o Senhor abençoe os nossos filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, sempre no finalzinho eu quero deixar um convite para você. Então, se você hoje decidir, falar assim, olha, eu quero começar a ter dificuldade hoje de ler a palavra, todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui lendo juntos, né? E nós faremos isso aqui até o fim do ano. Hoje, irmãos, é o dia 80, meu Deus. Pensa, irmãos, 80 dias sem parar, irmãos. Por exemplo, eu estava preocupado com hoje, eu não sei se está bom aqui, mas eu estou sem internet, irmãos. Só estou com a internet do celular desde ontem e Deus preparou mesmo assim, irmãos. Então a internet não limitou a gente. Glória a Deus. E se um dia, irmãos, você chegar aqui 6 horas e eu não tiver porque a internet caiu, é porque alguma coisa aconteceu. E aí eu quero dizer para você, você vai lá e tem tempo com Deus. Se possível, faz até a live você mesmo. Por quê? Porque você vai incentivar mais pessoas a terem tempo com Deus. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Então às 6 horas, e irmãos, domingo, aleluia, domingo às 10 horas, Avenida do Tabuão, 3659, nós como igreja estaremos aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, e eu quero convidar você para estar comigo, tá bom? Domingo, às 6 horas, nós estaremos juntos. Meus irmãos, 6 horas? Não, irmãos, domingo é às 10, perdão. Domingo é às 10 horas. Estaremos juntos aqui na nossa igreja. Então vem aqui conhecer, se você ainda não conhece. É uma oportunidade, domingo cedinho, vem aqui estar conosco, vai ser uma grande bênção. E se você ainda não te conhece pessoalmente, você fala assim, pastor, eu sou lá da live, e eu vou ficar muito feliz, né, em conhecer você. Que Deus abençoe meus irmãos, e até amanhã, porque domingo, irmãos, é dia de devocional, então eu conto com vocês, domingo estaremos aqui juntos, lendo e concluindo esse livro maravilhoso. Que Deus abençoe, ótimo final de semana.